Então no vídeo de hoje vamos falar quais são as ferramentas que o David Allen recomenda que a gente tenha para a gente poder usar o GTD. Que eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência sobre essas ferramentas, se precisa ter mesmo, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que ele recomenda é que você tenha uma caixa de entrada física. O que é uma caixa de entrada física? É uma bandeja que você vai ter na sua mesa de trabalho que vai servir para você agrupar tudo aquilo que chega até você quando você captura antes de esclarecer. Então, assim, depois, quando a gente chegar nessa parte da série, eu vou explicar o que a gente faz com esses itens. Mas é importante que você tenha essas bandejas. Olha eu aqui vindo do futuro de novo para fazer uns comentários. Então, é muito importante, assim, ter essa caixa de entrada física, porque por mais que a gente já tenha muita coisa digitalizada e por mais que você ache que você não vai precisar tanto, a gente ainda usa para itens físicos, como as cartas que chegam no correio, o bilhetinho da escola do filho que chega, anotações que você faz no papel e não tem onde colocar, e coisas físicas mesmo, sabe? Tipo, sei lá, você ganhou um negocinho e não sei onde colocar por enquanto, você não precisa pensar. Ganhou, coloca na caixa de entrada. Então, é uma caixa de entrada realmente para elementos físicos, ela é necessária. Ele recomenda uma bandeja de 3 níveis. Por quê? Porque aí você pode usar os outros níveis para outras coisas, tá? Então, o que seria uma bandeja de 3 níveis? Tem esses modelos mais comuns, assim, que vendem na própria Calunga mesmo, sabe? Que são, né, eles são modelos mais simples, estão vendo como eles são? Assim, ó, uma bandeja, tá? São os mais baratos, esses de plástico. Existem outras versões de madeira também. Enfim, fica aí à vontade para você comprar o que você achar melhor. Essa bandeja, então, a parte de cima fica como caixa de entrada e as outras são usadas para outras coisas que a gente vai falar depois. Para que serve uma bandeja dessa, uma caixa de entrada física? Para você ter uma na sua mesa de trabalho, é legal ter uma em casa também. Então, eu gosto de ter a minha, por exemplo, na entrada de casa, porque aí quando meu marido e meu filho chegam, eles colocam as coisas lá também. Então, compras, trabalhos escolares e tudo mais. Se você não quiser ter uma caixa de 3 níveis, se não acha necessário, você pode ter uma de 1 nível só, que também vende aí na Calunga, em Tokstok, em qualquer loja que venda coisas para casa e para escritório, tem uma bandeja assim de correspondência, tá? Essa aqui é de alumínio, eu acho que é alumínio isso aqui, ela é mais bonitinha, né? Tem outra carinha assim, mais executiva e tal, também pode ser uma boa. Agora, uma coisa que o David Allen também recomenda é que você tenha uma para quando você estiver em trânsito. O que é em trânsito, né? Quando você não tá nem na sua casa, nem no seu escritório. E aí você pode receber papéis aí no meio do caminho. Existe uma pastinha, que é essa aqui, que tem até escrito IN, né? Que é oficial da David Allen Company, ó. Que vende no site gettingthingsdone.com. Essa aqui eu ganhei quando eu fiz o curso lá fora. Elas não são vendidas aqui no Brasil. O pessoal aqui da Cal Daniel tá vendo a possibilidade de a gente poder produzir aqui no Brasil, mas a gente não achou nenhum fornecedor que tornasse isso menos caro no produto final. Mas então por enquanto não tem, tá? Mas tem no site oficial. Ou você pode mandar fazer, enfim, se você quiser. Essa é uma versãozinha. Esse modelo de pasta não é vendido no Brasil. É um modelo que chama Manila Folder. É vendido só nos Estados Unidos, tá? Que é uma pastinha, parece aquelas pastinhas do Windows, né? Do computador, esse formatinho delas. Mas se você não tem essa pastinha, não se preocupe, você pode usar uma pasta em L, tá? Essas pastas em L são encontradas facilmente em qualquer papelaria e loja de artigos para escritório. E você pode utilizar para deixar dentro da sua bolsa, pasta ou mochila como caixa de entrada móvel. Eu gosto muito da ideia de ter uma caixa de entrada na mesa que não tenha nada em cima, como essas assim, por exemplo, a outra que eu mostrei de 3 andares, ficar de cima, né? Porque daí não tem limitação de espaço, então você pode colocar coisas aqui em cima, sabe? Não precisa colocar só papel, porque você não vai usar só para papel. Essa é a ideia. Outra coisa que o David Allen recomenda é que você tenha com você, para usar o GTD, sempre acesso a papéis sem pauta. Então, eu tenho aqui um calhamaço de folhas que ficam sempre comigo. E eu não pego folha de sulfite, o que eu faço? Eu pego folhas de rascunho. Então, coisas que já tem, ó, folhas que já foram usadas, eu uso para rascunho. Por quê? Porque quando a gente for fazer o passo da captura, vocês vão ver, ele recomenda a gente usar uma folha inteira para captura. E tem um motivo, não é para matar árvores, não, tá bom, gente? Então é que a gente usa para fazer anotações, tá? Então ele recomenda que você sempre tenha com você folhas assim. E aí você pode usar, se você usar esse modelo de bandeja de 3 andares, você pode usar um dos andares para guardar esses papéis, que é como eu faço, eu guardo na parte de baixo, tá? Já tô até arrumando aqui enquanto eu falo com vocês, ok? Além disso, ele recomenda que você tenha sempre à mão canetas e lápis. Então,
Eu tenho sempre aqui comigo isso aqui. São 2 porta-canetas, né? Um só com caneta e outro só com lápis, que eu uso muito. Eu gosto de escrever a lápis, por sinal, então tenha sempre com você aí ferramentas que você goste de usar. Isso é muito importante, né? Para você efetivamente usar. Ele recomenda que a gente tenha sempre à mão também post-its nesse tamanho aqui, que é o tamanho mais tradicional. Por quê? Porque a gente vai usar para fazer anotações, tá bom? E se você colocar um post-it muito pequeno, não vai ser funcional. Então ele recomenda esse tamanho aqui, tá bom? Outra coisa que ele recomenda ter aí sempre com você, clipes de papel. Eu gosto de 2 modelos, que são esses aqui. O mais tradicional, que é esse clipes aqui, e esse outro que é mais gordinho, que é para pegar mais páginas de uma vez, tá vendo? Ele vende também em lojas, em papelarias e lojas de artigos para escritório muito facilmente. Deixo esses 2 aqui. Esses organizadores de acrílico que vocês estão vendo, eu comprei na Calunga também. Acha facilmente aí, tá, gente? Aí o que ele recomenda? Ele recomenda que a gente tenha, assim, fichários, pastas, caixas organizadoras, esse material que a gente já conhece de organização mesmo. E aí podem ser quaisquer pastas. Quando ele fala pasta, gente, ele tá falando isso aqui mesmo, tá? Pastas de plástico. Ou se você tiver um arquivo que nem esse que eu tenho aqui atrás, que é de pasta suspensa, você pode usar a pasta suspensa também, tá bom? Então, pastas. Use pastas. Pastas para organizar arquivos, porque a gente vai lidar com papel. Por mais que a gente queira digitalizar tudo, a gente ainda lida com papel. Documento, cartão, dinheiro, enfim, existem papéis que a gente tem que lidar. Outra coisa que ele recomenda são coisas para lidar com papel também. Furador, né? Grampeador e furador, tá bom? Então eu tenho os 2. E são bastante úteis. Se, por exemplo, você usar fichário, vale a pena você ter o furador. Se você não usar, não precisa, né? Mas o grampeador, putz, tem que ter, gente, é importante. Outros materiais para lidar com papel, ele pede que tenha fitas adesivas. Aí você pode ter durex, fita crepe, washi tape, o que você gostar mais, tá? Ele recomenda também que você tenha elásticos para lidar com papel. Então, especialmente quando a gente for falar de arquivos de referência, pode ser que você precise usar elásticos. Uma coisa que ele recomenda, que geralmente é um pouco polêmica, é a rotuladora eletrônica. O que é a rotuladora eletrônica? É essa aqui, tá, gente? Essa aqui, eu tenho um outro modelo também. Essa aqui é a mais baratinha, a mais comum, que é a da Brother. Existem outras marcas. Eu confesso que eu nunca usei outras marcas para poder recomendar ou testar. Eu só usei da Brother. Eu gosto muito, me atende super bem. A primeira que eu comprei foi exatamente esse modelo, só que no modelo anterior, quando eu comecei a usar GTD, e eu recentemente troquei por essa aqui. E a pergunta que me fazem é, você usa muito? Então, assim, o que acontece? O bom disso aqui é a praticidade. Você fala, eu posso anotar, eu posso escrever na etiqueta à mão, ou então eu posso imprimir as etiquetas no computador, pode. Mas a ideia do David Allen é facilitar a sua vida cada vez mais. Com isso aqui, você simplesmente liga e imprime muito rapidamente uma etiqueta, sempre no mesmo padrão. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui, ó, que tá com uma etiqueta que foi impressa pela rotuladora. Se eu fosse imprimir isso aqui no computador, eu não ia fazer na hora. Isso aqui eu fiz na hora, já montei a pasta, já resolvi o problema. Então, assim, é um investimento, né? Custa R$100 e poucos um trequinho desse aqui. É super necessário? No começo, claro que não, gente. Mas, se você quiser ter, com certeza ajuda muito aí a vida, tá? Facilita. Outra coisa que ele recomenda é que você tenha perto de você uma lixeira. Olha só que belezinha, não é mesmo? E aí, como você vai jogar fora o seu lixo, fica a seu critério. Se quiser ter separado para reciclar, se quiser ter uma fragmentadora de papel, fica aí de acordo com a sua necessidade, vontade e poder aquisitivo ter essas coisas, tá bom? Outra coisa que ele recomenda é que você tenha com você um calendário. O que é um calendário? O calendário a gente conhece por esse formatinho aqui, certo? Um calendário. Por quê? Para você ter um fácil acesso às datas. Então é importante que você tenha um calendário à vista. Então, se quiser ter um na sua mesa, legal. Só que quando ele fala calendário, ele está se referindo mais ao uso mesmo de uma ferramenta como uma agenda. Então eu trouxe aqui um exemplo só para mostrar para vocês que é uma agenda de papel normal, não tem nada demais nela, tá? Uma agenda diária, você pode ter aí a agenda que você quiser. Muito provavelmente, se você utilizar algum aplicativo como Outlook ou Gmail, você já tem acesso ou à agenda do Google ou ao calendário do Outlook, tá? Então, muito provavelmente você já tem algo parecido, a agenda do celular, enfim. Quando a gente chegar no vídeo que a gente vai falar de escolha de ferramentas para o sistema GTD, a gente vai falar mais um pouquinho sobre características dessas diversas ferramentas, que é importante que ele fale que você tenha uma ferramenta para calendário. Então, a Thaís do Futuro tá voltando aqui para falar o seguinte, hoje, pensando melhor, sabe, sobre essa recomendação dele do calendário, eu não sei não se não vale a pena
ter um calendáriozinho anual, mensal na sua mesa, mesmo que você não use para fazer marcações, mas para ter como referência. Porque eu mesma preciso o tempo todo olhar, quando que é dia 12 de março? Quando que é? Então você ter isso na sua mesa eu acho que facilita pra caramba. Então fica a dica aqui. Outra ferramenta que é importante que você tenha, e daí pode ser mais de uma, é uma ferramenta que gerencie listas, né? Mas isso aí eu vou passar as orientações no vídeo apropriado que vocês viram lá no cronograma, quando a gente vai falar sobre escolher ferramentas de organização, tá? Então aguenta firme aí. E aí eu queria falar rapidinho sobre um ponto importante aqui para começar também, nesse setup aqui para começar a usar GTD, que são ferramentas de captura. Então eu falei um pouquinho que é legal ter folhas, né, sem pauta para fazer anotações, capturas e tudo mais, sempre com você, mas é importante que você sempre tenha uma ferramenta de captura com você. Uma das coisas que a gente vai aprender no GTD, que é o passo 1, capturar, é que somente serve para ter ideias, não para armazená-las. Tá? Então, a gente precisa ter sempre uma ferramenta de captura conosco. E quais são as ferramentas mais comuns, né? Em primeiro lugar, ter ferramentas físicas. Então, a gente falou um pouquinho das caixas de entrada, né? Que a gente tem aqui as diversas caixas de entrada em diversos formatos, tá? Mas o que a gente coloca? A gente vai colocar papéis. E também vale a pena a gente ter papéis que a gente possa capturar essas coisas. Então, como eu falei para vocês, folhas sem pauta para fazer anotações maiores, tá? Eu gosto de usar muito isso aqui para planejamento, listar coisas, anotações de forma geral, notas de reuniões, por aí vai. Eu gosto muito de usar folhas de sulfite para isso, e eu sempre uso essas folhas de rascunho, sempre pego dos outros quando tem, eu gosto. Mas muitas pessoas gostam de ter, por exemplo, o caderno de notas de reunião, certo? Então você pode usar o seu caderninho aí como captura. Venha, Thaís do futuro, falar como tenho feito. Gente, eu tenho feito e eu pretendo continuar fazendo daqui em diante. Essas anotações assim, eu tenho usado o Bullet Journal. Então, atualmente tem sido esse aqui, estamos no final de dezembro e no começo de janeiro eu vou começar um novo, ele já tá bem no fim, ó. Então, em janeiro eu vou começar outro, mas eu me sinto confortável usando o Bullet Journal para capturas, como a gente vai aprender no vídeo que eu vou falar sobre o passo 1 capturar, tá? Então, eu anoto aqui tudo aquilo que eu preciso capturar em termos de notas, para não ficar anotando em folhas soltas. Claro que isso não exclui a possibilidade de anotar em folha solta se eu quiser fazer um mapa mental, um planejamento maior, ou até em outro caderno maior, tá? Mas de modo geral, as anotações, por exemplo, eu vou numa reunião, as anotações que eu faço estão aqui neste caderno, no Bullet Journal. Então eu tô aqui trabalhando na minha mesa com o Bullet Journal aberto, eu lembro de uma coisa, tive uma ideia, eu anoto aqui. Então eu centralizei essas anotações que eu fazia em papeizinhos soltos no Bullet Journal dessa maneira, tá? Captura, o que é importante? Não pode misturar a captura, que é uma coisa que você vai capturar e ainda tá sem filtro aquilo, com o seu sistema de organização. Então, o caderno que você usar para captura, use só para captura. Então, olha só, eu acho que é importante aqui fazer uma breve observação para quem quer aplicar GTD com Bullet Journal. Se você está começando no GTD ou no Bullet Journal, eu não recomendo que você tente conciliar as duas coisas, porque são dois métodos diferentes. É importante que você conheça muito bem cada um dos métodos para conseguir juntar. Por quê? Porque se você for usar o seu Bullet Journal só para captura, vai ser uma coisa. Se você for usar o seu Bullet Journal tanto para captura quanto para organização, vai ser outra coisa. Se você não souber de nada disso que eu tô falando, você vai se embananar aí usando o Bullet Journal, tá? Então, assim, porque o que o GTD recomenda é que captura é uma coisa, você capturou, isso ainda não é uma lista de tarefas. E no Bullet Journal, quando você captura, isso já é uma lista de tarefas. Então, a gente tem aqui essa diferenciação dos dois métodos. Então, continua aí assistindo os vídeos que você vai entender melhor. Mas se você é uma pessoa que usa Bullet Journal, tenta ver se vai ser apropriado você usar os dois juntos, pelo menos nesse momento, tá? Vamos lá. Tá bom? Pra não misturar muito aí. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, às vezes só por não saber mesmo, porque o GTD tem uma outra proposta, tá? Elas anotam tudo no mesmo lugar e usam o caderno como referência e é aquela bagunça, né? Então, não é a abordagem do GTD. O GTD recomenda, o David Allen recomenda, através do método GTD, que a gente tenha uma ferramenta para captura. Então, você pode ter um caderno de reuniões para captura. Você pode ter um caderninho menor também. Eu gosto de Moleskine, né, gente? Como assim, como eu gosto, as pessoas geralmente me dão diferente. Eu tenho bastante pra usar. Então eu gosto desse modelo Pocket aqui porque eu levo pra qualquer lugar. E eu gosto de ter um caderninho assim, eu acho que é legal. Daí tanto faz se ele tem linha ou não. Esse aqui por acaso tem, ele é pautado, tá? Mas não precisa, pode ser quadriculado. Enfim, é só pra captura, não é pra organizar nada. E eu acho muito legal você ter um caderninho com você, porque você nunca sabe quando que vai surgir uma ideia, quando você vai lembrar de algo. Às vezes eu tô sem nada pra fazer, eu fico escrevendo alguma
algumas coisas. Então, é um caderninho para ter sempre com você para anotação. Eu tenho essa carteira aqui, essa aqui é oficial, David Allen Company, mas pode ser qualquer uma. É que essa aqui eu ganhei. Essa aqui é uma carteira da David Allen Company que vem aqui um bloquinho, uma caneta e aqui espaço para os cartões, né? Ela é uma carteira normal que você leva com você. Isso aqui é especialmente bom para os meninos que às vezes não saem com bolsa, né, com pasta, mas saem só com a carteira. Pode ser útil ter uma carteira com um bloquinho. E existem aqueles bloquinhos de mesa tradicionais, né? Se você for na Calunga, você vai encontrar um zilhão de tipos. Tem aqui alguns. Eu tenho esse bloquinho aqui, que é um bloquinho de lembretes, tá vendo? Que eu comprei na Calunga, que fica em cima da mesa. Tem os bloquinhos aqui que você pode usar, pega um pouquinho, anota, coloca na caixa de entrada e fica na mesa. É bonitinho de ter na mesa, né? Então pode ser que você goste. Outras versões são esses bloquinhos aqui de papel que vendem na Calunga. Esse aqui vem num pacotinho com acho que 10 bloquinhos, custa tipo R$10. Então é bem útil, é um bloquinho, né, que você destaca aqui. Dá pra usar pra essa captura. E esse aqui também é um bloquinho um pouquinho maior, sem pauta. E aí você pode usar outros, né? Qualquer tipo de bloquinho que você quiser pra captura. Isso pra ferramentas de papel. É legal você ter também ferramentas eletrônicas. Então, por exemplo, no celular. Você pode usar o celular pra capturar. Então você pode usar algumas ferramentas como Todoist. A gente vai falar nas ferramentas, né? Mas se você já conhece, você já pode usar. Todoist tem uma caixa de entrada. Você pode usar Evernote ou OneNote. Você pode utilizar a ferramenta de notas do seu celular. Você pode usar o Google Keep, também é uma ótima ferramenta para captura no celular. Outra coisa que é legal você ter como ferramenta é um gravador de voz. Você pode usar o seu próprio celular para isso. Inclusive, até o que você pode fazer é, por exemplo, criar um grupo só para você mesmo no WhatsApp e você manda os áudios lá para captura. Como que você faz isso? Para você criar o grupo no WhatsApp, você tem que colocar alguém, né? Porque não dá pra ser um grupo de um. Então você tem que colocar alguém, mas avisa essa pessoa que está usando ela só para criar o grupo. Aí você cria um grupo lá chamado Minhas Capturas, ou sei lá o quê, e depois tira a pessoa, fica o grupo só pra você e você fica mandando capturas pra você mesmo, inclusive áudio, foto. Então pode ser útil, tá? Fazer isso. Ou então você pode ter o próprio dispositivo, o gravador de voz mesmo. Quem trabalha muito com ideias, gestores que querem registrar alguma ideia importante, às vezes está dirigindo, dirige o dia inteiro, não pode parar para capturar escrevendo, então pode ser uma boa gravar o áudio. Então pode ser legal considerar um gravador de voz para não sobrecarregar os arquivos do seu celular. E a última ferramenta de captura que todo mundo acaba tendo é a própria caixa de entrada de e-mails. A gente vai falar um pouquinho sobre quantidades, quantas caixas de entrada de e-mail vale a pena ter. Então é isso, gente. Essas são as ferramentas que o David Allen recomenda que a gente tenha para usar o GTD, e eu vou mostrar muitas delas aqui ao longo desses vídeos, desse processo. Se você tiver alguma dúvida sobre ferramentas, lembrando que sobre ferramentas de organização, então, por exemplo, arquivo de referência, a gente vai ter um vídeo só sobre isso, que eu vou falar de pastas, tá bom? A ferramenta para organizar projetos, ações, a gente também vai ter um vídeo só sobre isso, sobre calendário, a gente vai ter um vídeo sobre isso. Mas se você tiver dúvidas sobre essas ferramentas que eu apresentei aqui hoje, então rotuladora, tipo de fita adesiva, bloquinhos de anotações, enfim, se você tiver alguma dúvida referente a isso, por favor, deixa aqui nos comentários, que aí a gente vai trocando uma ideia e esclarecendo, tá bom? Até amanhã, então.